PowerPoint. Então, Laís, agora você cala a boca, viu? agora daqui a pouco vocês vão aparecer no YouTube, né, a voz, né? Então, olha só, imagina. Rapaz do céu, Sabrina Nossa, deve que ter da sonhado hora, né? comigo hoje. Ó, olha só, pessoal, eu estava falando para vocês de recursos hídricos, capítulo 4, né? Falei toda a parte, deixa eu aumentar aqui, eu falei toda a parte, pessoal, dos elementos de uma bacia hidrográfica. A gente começou, né, falando ali sobre a água na terra, consumo de água doce, falei da questão do Mar de Aral, né, do desastre ambiental que aconteceu no Mar de Aral, tá? Expliquei para vocês, né, como que foi que aconteceu isso e falei sobre os conceitos de hidrografia, né? Aí, conceitos de hidrografia, pessoal, lembra que foi um monte, né? A gente falou um monte, tá? Os elementos que compõem uma bacia hidrográfica, né, tipo de foz, e aí foi, tá? Aí, eu cheguei na parte das regiões hidrográficas do Brasil e falei para vocês que nós vamos ver 4 especificamente, né, com mais detalhes. A da Amazônia, tá? A do Tocantins, Araguaia, a do São Francisco e a do Paraná. Essas 4 a gente vai ver com detalhes, beleza? Falei por que veio o nome de regiões hidrográficas, que na realidade são bacias, tá? Mas é uma divisão estabelecida pela Agência Nacional de Águas, né, que é a questão de política de recurso e tudo mais. E falei da bacia amazônica. Aí eu fui colocando informações sobre a bacia amazônica. Confere aí, foi isso? Foi aqui, não foi? Foi. Tá. Sim, Paraná Amazônica. Isso. Aí a próxima, pessoal, pode colocar aí então, ó, região do Tocantins, Araguaia. Pode por aí. É a segunda região hidrográfica que a gente vai ver, tá? A do Tocantins, Araguaia. Beleza? No mapa, pessoal, olha só. Esse é o rio Araguaia, ele nasce aqui, ó, tá? Indo para o rumo, né, do Mato Grosso, Goiás, ó. Rio Araguaia. E vem até aqui, tá? O rio Tocantins, pessoal, ele vai nascer também aqui, né? Mas agora em Goiás, tá? Só Goiás. E ele vai fazer esse rumo, ó. Tá vendo que os dois se encontraram, ó, Tocantins e Araguaia? Se encontraram? A hora que eles se encontram aqui, pessoal, a gente tem um nome isso, tá? Isso aqui é chamado de confluência, tá? Então, põe um asterisco aí logo de início, tá? E já coloca aí, pessoal, confluência de rios. Confluência de rios. Tem acento no E? Confluência, tem? Circunflexo, tá? Confluência de rios. Aí põe na frente, pessoal, a definição de confluência. Pode falar? Pode. Pode. Põe assim, ó, área de encontro de dois rios. Área de encontro de dois rios onde se forma área de encontro de dois rios onde se forma um único curso d'água. Onde se forma um único curso d'água. Fechou? Sim. Então, é isso aqui, tá? Sim. Tocantins, Araguaia, confluência deles, ó, e aí vira Rio Tocantins. E aí ele vai desaguar, pessoal, aqui no rumo de Belém, né? Lá no Pará, já chegamos até em outro estado, Oceano Atlântico, tá? Então, ó, essa bacia do Tocantins Araguaia, né? Ela pega regiões aqui, ó, de Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, o próprio estado do Tocantins, vai margeando o Maranhão e chega até o Pará, tá? Ela abrange aí pelo menos, né, 6 estados, né, mais o Distrito Federal. Tranquilo? Bom,
Característica então, pessoal. Vamos lá. Primeira característica. A água é usada intensamente para irrigação. Pode colocar aí essa primeira característica, tá? Uso das águas para irrigação. Por quê, pessoal? Essa região aqui, ó, toda essa área aqui, nós temos enormes áreas de plantação de soja e milho, tá? Então pode colocar aí, pessoal, principalmente agricultura da soja e do milho. Como é que é? Ó, principalmente agricultura da soja e do milho. Certo? Certo. Segunda característica, pessoal. O potencial hidrelétrico é muito alto. Ó. Tá vendo aqui esse negócio? Serra da Mesa. Ó, essas áreas aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir enxergar, umas áreas um pouco mais escura. Esse pedaço aqui, ó, é tudo área montanhosa, tá? Então esses rios, eles acabam atravessando regiões que têm desníveis de água. Se nós temos o desnível de água, a gente tem um alto potencial hidrelétrico, tá? Então pode colocar aí, ó, alto potencial hidrelétrico. Tem vários rios aí com desníveis, beleza? Pode ir o próximo? Pode. Olha só. Pode. O aproveitamento é alto, né? E por si só, esse aproveitamento hidrelétrico ele é alto por causa da usina de Tucuruí. Eu vou voltar aqui na bacia amazônica, na região da Amazônia, para mostrar para vocês. Ó, Tucuruí está aqui, pessoal. Ó, tá? Então, ó, Belém, Tucuruí, certo? Ó a confluência dos dois rios. Isso aqui é o Tocantins-Araguaia, tá? Ó, seria então Tucuruí nesse mapa, pessoal, nessa região aqui, tá? A usina de Tucuruí. A usina de Tucuruí, ela é atualmente a segunda maior do país, tá? 100% nacional. Tirando Itaipu. Itaipu é meio a meio, né? É Brasil e Paraguai, tá? Mas se contar a usina hidrelétrica 100% nacional, em primeiro lugar Belo Monte, em segundo lugar Tucuruí, tá? Então é gigante, né? Você tem aí um potencial de geração de energia de mais ou menos 9.000 megawatts, tá? É muita coisa. Para vocês terem uma ideia, seria assim, algo como abastecer uma cidade de 25 milhões de habitantes, tá? É muita energia, tá? Então o aproveitamento é alto exatamente por causa da usina de Tucuruí, beleza? Deu para entender aí, pessoal? Sim. Sim. Pode pôr a próxima, então, ó. Região do São Francisco. Ô, Dezão, qual que era o nome da hidrelétrica mesmo? É Tucuruí. Aqui, ó. Tucuruí. Tá, obrigado. Beleza? Tucuruí. Obrigada, querido. Valeu. Ó. Região do São Francisco. O Rio São Francisco, ele tem a sua nascente aqui, ó, Minas Gerais, tá? Regiões aqui, né? Tem várias áreas de nascente do Rio São Francisco, tá? E aí, a Serra da Canastra, por exemplo, é uma delas. E aí ele vem fazendo todo o trajeto, né? Esse é o trajeto do São Francisco, tá? Até chegar na Foz, ó, a Foz dele é aqui, entre os estados do Sergipe e de Alagoas. Aqui é a Foz. Aliás, a Foz dele é a divisão dos dois estados, tá? Sergipe e Alagoas. Né? Dizem que é uma área muito linda, eu não conheço, mas falam que é muito bonita, tá? É interessante a gente ver também os estados que toda a bacia, né, ela acaba envolvendo, ó, Minas Gerais, ó, DF, aqui, pega assim o DF, tá? Aí já entra pra cá, Bahia, tá, ó, boa parte, né, do estado da Bahia, Pernambuco, Alagoas,
Sergipe, né? Pega até Goiás aqui, um pedacinho de Goiás, certo? Então, tudo isso aqui, ó, esses estados, eles são envolvidos pela região do São Francisco, tá? Por isso que a gente chama de integração nacional. Pode colocar aí a primeira característica dessa região hidrográfica do São Francisco. Integração nacional. Aí, pessoal, põe na frente, tá? Esses estados aqui, ó. Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Sergipe. Pode colocar a sigla, beleza? Dos estados que a região engloba. Quais são os estados? Esse daqui, ó. Tá no mapa, Maria. Aqui. Ah, tá. Mas e a sigla? Sigla, então vamos lá. Alagoas, AL. BH, Bahia. Oi? BA, Bahia. Que BH fez. Ele falou na convicção. Distrito Federal, Adorei. Do céu. BH, Bahia. Bahia. GO, Goiás. Como que MG, é Minas Distrito Gerais. Federal? PE, Pernambuco. SE, Sergipe. Beleza? Beleza. Sim. Bom, seguindo, segunda característica, novamente, ó, e nós estamos falando sempre isso, né? Nós falamos isso na Amazônia, falei isso em Tocantins, Araguaia, estamos falando de São Francisco. Alto potencial hidrelétrico, dá para perceber que o Brasil, tá? Ele tem aí, em geral, né, um potencial hidrelétrico muito elevado, tá? Então, ó, alto potencial hidrelétrico. Nós temos aqui, ó, usina de Três Marias, nós temos aqui a usina de Sobradinho, tá? E nós temos nesse pedaço aqui, ó, já a usina de Paulo Afonso, tá? Que é na Bahia, nesse pedaço aqui. Então tem 3 enormes usinas só nessa região de São Francisco, beleza? Então o potencial, ele é alto. Além dele ser alto, pessoal, ele tem um alto aproveitamento, pode pôr aí também, tá? O aproveitamento hidrelétrico, ele é muito elevado. Como eu disse, eu falei 3, tá? Tem mais, né? Mas só essas 3 aí, elas são 3 usinas enormes, tá? Sobradinho, né? Três Marias e Paulo Afonso, certo? Uhum. Pode seguir? Pode. Pode. E É para copiar o nome das usinas? não precisa. Não tem necessidade, não. Não tem necessidade, não, Laís. Só coloca aí do alto aproveitamento. Quando eu for falar de fonte de energia, eu falo das usinas, tá? Especificamente, Use. tá? Dentro de região, ó, dentro de região de São Francisco, nós vamos falar sobre a transposição. Então pode colocar aí, tá? Dentro de região de São Francisco. Transposição de São Francisco. Pode pôr a data, que foi o início aí dela, tá? 2005. Pode começar? Pode. Pode? Não, peraí. Pode. Esperar um pouco. Pode. É 10h20, né, que termina? Pode. Tá, É, eu Acho que é. É 10h20. Olha só, o que é transpor? Transpor água é você tirar a água de uma região e levar para outra região. Ó, o Rio São Francisco, ele tá fazendo aqui, ó, ele tá passando aqui, ó. Lembra que eu falei de Sobradinho? Ó. Tá fazendo isso, tá? E aí ele vem para cá e aqui é a foz, certo? O que está sendo feito, pessoal? Colocaram adutoras, ó, tá vendo, ó? Isso aqui são adutoras, tá aqui até o nome, ó, os eixos,
para poder levar a água dessas regiões para essas regiões aqui, ó. Então você está transportando água para regiões que não tem água, tá? O que que acontece? Ó, Rio Paraíba, Rio Piranhas, Rio Apodi, Rio Jaguaribe, esses rios, pessoal, eles são rios intermitentes. O que que significa rio intermitente? Significa rio que seca. Lembra que eu falei isso, tá? O que que acontece? Pelo fato dessa região aqui ser uma região seca, nós estamos falando semiárido, sertão nordestino, existe o projeto, tá, de transposição para levar água para essas regiões, para tornar esses rios perenes. O que que é um rio perene? Rio perene é um rio que não seca, tá? Essa seria a ideia da transposição, beleza? Coloque então primeiro a ideia. Mas ainda não transportaram lá o rio ainda? Não, não terminou. Ó, essa, por isso que eu nem coloquei a data final. Ó, começou em 2005, nós estamos em 2020 e não terminou, tá? Já estamos indo para mais de 15 anos de transposição. Sem contar que os primeiros estudos, né, a primeira coisa lá que começou a acontecer no São Francisco foi em 2001, tá? Então, se a gente colocar, né, numa conta exata aí, são 20 anos e o negócio não terminou, tá? Lógico que tem um monte de polêmica em cima disso, beleza? Pra variar, sempre demora aqui. Lógico, os caras não estão fazendo superfaturamento em compra de respirador mecânico, então você imagina, né? Estão mexendo com um negócio que, né, salva vida num momento de pandemia, eles estão conseguindo tirar dinheiro em cima, né? Imagina uma obra dessa, gigantesca da transposição, o tanto que eles não vão tirar dinheiro, que não tiraram dinheiro, tá? Pois Então, ó, coloca aí o que que é transposição. Põe assim, pessoal. Transposição. Ó, o termo que eu vou usar, pessoal, ó, perenização, tá? Que é tornar perene, né? Tornar com água, tá? Então, ó, perenização. Perenização de rios intermitentes. Perenização de rios intermitentes a partir de dutos, né, tubulações, tá? A partir de dutos que captam a água do São Francisco dutos que captam a água do São Francisco e transportam para regiões do semiárido. Transportam para regiões do semiárido. Beleza? Não vai chegar um momento que vai ser ruim para o Rio São Francisco? Então, vou falar dessas polêmicas. Vou falar. Pode bom. acontecer. Tem estudo que fala que se a transposição for mal feita, mal executada, pode gerar um impacto gigantesco. Tá? Vou comentar sobre isso. Tá? Então, já que a Maria Ercília falou de um assunto que eu ia acabar entrando, que era essa questão dos impactos, né? Então, vamos falar sobre exatamente isso, pessoal. Polêmicas, pode por aí. Polêmicas. Primeira, alto custo, né? É uma obra, pessoal, que já passou aí dos 10 bilhões de reais, tá? Então, alto custo. Claro que existe o superfaturamento, né? Segunda polêmica, constantes atrasos, como eu falei, né? Não terminou ainda, tá?
que é um absurdo. E a terceira foi o que a Maria Ercília falou, olha só, prováveis impactos. Põe um tracinho na frente, pessoal, desses prováveis impactos, eu vou falar para vocês alguns deles, tá? Primeiro vamos colocar, pessoal, os impactos ambientais. Pode pôr aí, ambientais. O primeiro impacto ambiental que muita gente pode, né, questionar é o seguinte: a hora que você tira a água dessa região e joga a água para cá, não vai faltar água aqui no rio? Então, o Rio São Francisco, pessoal, ele é perene. O que significa perene? Quer dizer que ele não seca, que ele sempre tem água. Então, você sempre tem um sistema, né, que repõe a água do São Francisco. Tá? Sempre vai acontecer essa reposição. Agora, a gente tem passado por alguns períodos que tem diminuição de chuvas em determinadas regiões, inclusive em regiões que alimentam as nascentes do São Francisco. Se de repente nós tivermos um período maior, tá, de redução de chuvas, pode acontecer, por exemplo, de diminuir a água do São Francisco e de repente esse projeto causar problemas, sim, de uma área do São Francisco secar. Tá? Por exemplo, nessa época agora de seca, na Serra da Canastra, que é onde nasce, fica com menos água. Isso, mas agora é natural, entendeu? Que aí, o que acontece? Se espera que lá para meados da primavera, né, por ali, outubro, novembro, começa a voltar a chover, e aí vai chover direto até finzinho de março. Então você tem um período grande de chuva. Agora, e se de repente nesse período que chove, né, nós tivermos uma queda na chuva? Pode diminuir o volume, entendeu? Pezão, Oi? naquela época, acho que foi 2014, Ixi, passou 2015, uma merda de moto aqui, eu não vi nada, fala. Aquela época de 2014, 2015, que teve aquela estiagem no verão. Teve algum impacto? Não, no São Francisco não, mas teve impacto em regiões para cá, para nós, tá? Para região de São Paulo, principalmente, algumas áreas de Minas Gerais, mas não pegou o São Francisco, tá? Não acabou afetando. Mas teve sim diminuição de volume de água. E naquela época, quando aconteceu aquilo, muita gente ficou com medo, né? Por causa da obra do São Francisco estar em andamento, né, de transposição, e de repente aquilo lá for algo recorrente, tipo acontecer de novo, né? Ou então mais do que 2, 3, 4 vezes. E aí poderia gerar um impacto gigante, entendeu? Então teve sim preocupações com relação a isso. Mas não aconteceu redução. Ainda não aconteceu. Por isso que eu coloquei prováveis, tá? Desde que aconteça o Laninha novamente, né? Então, o Laninha, ele vai provocar chuva, né, no Nordeste. O que provoca seca é o El Ninho, tá? Uhum. Então, em ano de El Ninho, chove menos no Nordeste. Certo? Mas chove mais pra cá. E chove mais para nós, isso. O Laninha é o contrário. Chove menos pra gente, chove mais pros caras, entendeu? Então, Sim. pode ser. No ano de El Ninho pode acontecer reduções, tá? Então, nos Sim. impactos, pode colocar em ambientais, põe assim, ó, possível redução do volume de água em períodos de estiagem. Possível redução do volume de água em períodos de estiagem. Beleza? Então, esse seria ambientais, né? Um dos ambientais. Pode colocar um outro ambiental aí, ó. Vamos por 2 ambientais, tá? Alterações
Alterações na fauna e flora locais. Porque você muda o ecossistema, né? Você pode mudar o regime de volume de um rio, pode alterar sim, né? Fauna e flora locais. Aí, pessoal, pode colocar impacto social. Social. O social, pessoal, o que mais pode impactar são comunidades ribeirinhas, né, que acabam fazendo uso das águas, né, para poder ter um abastecimento, né, como pesca ou então até o abastecimento da própria água, né, se tiver aí uma diminuição, né, desse volume de água, certo? Então pode por aí, social, prejuízo para comunidades, prejuízo para comunidades ribeirinhas. Beleza? Sim. Sim. Para finalizar, pessoal, nós temos, tá vendo essas duas cidades, ó? Petrolina, Juazeiro. Ó, Aham. Juazeiro fica na Bahia, tá? Petrolina fica em Pernambuco. Ó, o Rio São Francisco, pessoal, ele é a fronteira natural das duas cidades, ó, tá vendo? Numa margem é Juazeiro, na outra é Petrolina, tá? Nós temos aqui um importante polo de fruticultura irrigada, tá? Então pode colocar aí, pessoal, um asterisco, fruticultura irrigada. É dentro de polêmicas? Não, não, aí é dentro de transposição só, tá? Tá. Fruticultura irrigada. Pessoal, Petrolina e Juazeiro são as duas cidades hoje que nós temos a maior produção de frutas no Brasil, tá? Só que assim, cerca de 70% das frutas que são produzidas lá, elas são exportadas, tá? Não é mercado interno. Fica alguma coisa no mercado interno, mas boa parte vai para o mercado externo, beleza? E é no meio do semiárido. Só é possível essa fruticultura porque existe irrigação do São Francisco para poder tornar essas áreas, né, com água para poder produzir frutas, tá? Então põe aí o que é essa fruticultura irrigada. Pode pôr assim, ó. Uso das águas do São Francisco uso das águas do São Francisco para irrigação em uma região Depois de São Francisco é o quê? para irrigação em uma região para irrigação em uma região semiárida Hein? em uma região semiárida e que atualmente é a maior produção
que atualmente é a maior produção de frutas do Brasil. Coloca o nome das cidades, pessoal. Ó, Petrolina, tá aqui, ó, Petrolina e Juazeiro. Petrolina é Pernambuco, Juazeiro é na Bahia, tá? Tá aqui o nome, ó. Petrolina, Juazeiro. Ô, Dezão, o nome Petrolina tem alguma coisa a ver de extração de petróleo? Não. Não. Não sei te falar por quê, tá? Que é Petrolina, mas não tem petróleo nessa região. Já me perguntaram isso, tá? Mas não tem a ver, não. Beleza? Beleza. Fechamos por hoje, então, pessoal. À tarde, atualidades, tá? Então, como eu falei, eu vou... Deixa eu fechar a gravação aqui desse trem.